Não tem conversa. Pisou na bola com o governador, ele vai demitir policiais. É o que aconteceu agora com o coronel da Polícia Militar, que foi demitido pelo governador do estado. E essa demissão incorreu na perda de sua aposentadoria, porque ele já era veterano. A gente vai entender o que aconteceu com esse coronel da Polícia Militar de São Paulo. Mas antes, calma lá, eu preciso chamar a vinheta. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. De forma definitiva, eu sou Rodney Dancas, editor do canal Segurança e Defesa. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente que o governador tinha demitido um perito aqui da Polícia de São Paulo. E agora, hoje mesmo, saiu a notícia que o governador demitiu o coronel da Polícia Militar. Veterano, verdade, mas com vínculo à instituição policial. A gente vai entender o que aconteceu colocando essa manchete, o que saiu no Metrópolis. Tarcísio demite coronel condenado por manter 10 pessoas em trabalho escravo. Isso foi na cidade de Pirajuí. Vamos entender direito o que aconteceu e nesse vídeo eu vou trazer alguns elementos jurídicos para você entender por que esse coronel, ao ser condenado, coronel da reserva, ao ser condenado, ele perdeu a sua aposentadoria. Isso fica um alerta para você que é agente de segurança, que sendo policial militar, policial civil, perito, policial federal, você ainda mantém vínculo jurídico com a instituição. Dependendo da condenação, dependendo do caso, mesmo o policial aposentado, ele pode perder a aposentadoria. Eu sei que talvez muitos não vão concordar, mas no tempo certo eu falo do instituto jurídico que está em pauta para você opinar. Vamos só entender primeiro, reportagem colocada no Metrópolis. O governador Tarcísio de Freitas demitiu nessa quarta-feira, dia 29 de maio, agora mesmo, o coronel da Polícia Militar, condenado por manter 10 trabalhadores em regime de escravidão em uma carvoaria da cidade de Pirajuí, São Paulo, interior do estado. Para quem não conhece Pirajuí, ela tem mais ou menos 25 mil habitantes, ela foi fundada em 1913, tem como economia pujante a produção do café, cana-de-açúcar e a pecuária bovina. O clima dela tem verões bem quentes e o inverno não é tão assim rigoroso, um pouquinho mais ameno, tá? É uma cidade que já tem bastante escola, bastante hospitais e serviços públicos adequados à sua população. Então foi nessa cidade que o coronel, então, praticou um crime desumano que atenta contra os direitos humanos. A demissão acontece após o trânsito e julgado de decisão do Tribunal de Justiça Militar, na qual a conduta do coronel foi considerada indigna ou incompatível com o cargo. Nós tivemos a condenação dele na Justiça Federal, ele ficou preso, ele recebeu a pena e depois foi aberto um processo no TJM de São Paulo. É no TJM de São Paulo, então, que a pena se deu pela perda da sua aposentadoria, porque ele foi julgado indigno ao oficialato. Ah, mas ele estava aposentado, não tem problema. Por quê? Porque o vínculo jurídico do policial em São Paulo, seja ele civil, técnico científico ou militar, o vínculo jurídico permanece com o Estado. Então existe sim a pena de perder a sua aposentadoria. Não é só na PM não, na Polícia Civil isso também ocorre, tá, gente? Por quê? Porque o vínculo jurídico não se desfaz. Só que na PM é mais gravoso. Por quê? Porque o policial, seja a praça ou seja oficial, mantém esse vínculo jurídico e ele ainda está respondendo, mesmo na aposentadoria, na reforma, ou na reserva, ou na reforma, assim sucessivamente, ele responde pelo regulamento disciplinar e responde pelo Código Penal Militar. Então, é mais gravoso para o militar estadual. Isso é em todos os estados do Brasil. Eu estou citando aqui de São Paulo porque o caso que eu estou falando, apresentando, é de São Paulo. Então, policial militar, bombeiro militar, é pesada a legislação. Tem que ficar sempre esperto. Então, vamos continuar a entender essa reportagem. A demissão ocorre após trânsito julgado no TJM. O coronel, ele comandou a cidade de Ourinhos entre 2007 e 2010, a região ali, e foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2013, condenado pela Justiça Federal a 5 anos e 10 meses. Até aí, ele cumpriu a sua pena em regime aberto em 2017.
em 2021, após serem esgotados os recursos contra a decisão do TRF e no Supremo Tribunal de Justiça, o coronel foi preso a pedido do MPF, que enviou o requerimento para execução da pena na primeira vara federal de Bauru. Na carvoaria, em Pirajuí, 10 trabalhadores foram resgatados em junho de 2008 em uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o MPF. O grupo foi encontrado em condições análogas de escravidão. Segundo a informação e apurado no processo, as 10 pessoas não recebiam salário, moravam em alojamentos e eram mantidos em condições mínimas de higiene. Eles também relataram, essas pessoas, que faziam jornadas excessivas de trabalho das 6 até o pôr do sol, até o final do dia, sem descanso, de domingo a domingo, e os trabalhadores não tinham direito às horas extras ou adicionais noturnos e tinham que pagar pela alimentação e equipamentos de trabalho. A gente já viu isso, né, gente? Em pleno 2020, essas coisas ainda acontecem. É lamentável, é lamentável. O coronel estava aposentado, já do cargo de coronel, quando ele perdeu a sua aposentadoria por decisão transitada no TJM e ratificado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. Então, em abril desse ano, ele recebeu R$ 35.700 em benefício da Previdência Estadual, porque ele recebia pela SP-Prev. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque a imprensa vai até a metade, ela não conta toda a história. Se você entrar no site transparência.sp.gov.br, colocar o nome do coronel, você vai encontrar lá o nome dele, o órgão. Então ele já estava recebendo a aposentadoria pela SP-Prev, porque o militar, quando ele se aposenta, ele vai para o regime próprio de previdência, que em São Paulo é SP-Prev. O salário bruto dele era de R$ 35.747,01. Só que ele recebia líquido R$ 9.604 por causa desses descontos. Então, quando se coloca 35.700, parece que ele ganha 35.700. Não, livre para ele, só estava indo 9.604. 9.604, estou confirmando aqui ao lado, eu estou com a tela aberta. Então, gente, o que acontece? O militar, explicando para você, né? Muita gente pensa assim, mas ele estava aposentado, ele vai perder a aposentadoria? O militar condenado, o militar aposentado, quando é um militar aposentado não existe esse termo, né? O militar, ou ele está na reserva ou ele é reformado. Agora foi criado o termo veterano. Então, de uns tempos para cá, o militar que ou está na reserva ou é reformado é chamado de veterano. Então vamos colocar o militar veterano. O militar veterano condenado ou expulso da polícia militar pode perder sim sua aposentadoria. Por que isso? Porque existe um vínculo jurídico, mesmo do policial aposentado, mesmo do policial veterano, mesmo do policial da reserva ou reformado, um vínculo jurídico com a instituição Estado, com a instituição Polícia Militar. Tanto é que ele tem olerite demonstrativa de pagamento pela Polícia Militar, pela SP-Prev, sei lá, coronel, sai lá, é cabo, sai lá, é capitão. Então tem esse vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico do militar reporta que ele ainda responde pelo regulamento disciplinar, que é a Lei Complementar 893/2001, e também pelo Código Penal Militar e toda a legislação castrense. Então ele cometeu um crime, ele vai responder como se dativa fosse, perante as instituições de controle, nesse caso o TJM, nesse caso o próprio governo do estado. Quando existe esse vínculo, ele vai responder administrativamente, não há dúvida disso. E ele pode, nesse caso, e foi o que aconteceu, perder a sua aposentadoria. Então, o militar, seja oficial, seja praça, que enquanto estiver aposentado, como veterano, cometer algum crime ou algum ato desonroso, poderá ser processado pela TJM. Se indigno para ser oficial ou digno para permanecer nas fileiras da corporação como praça, vai ser condenado pelo TJM. Vai subir isso aí para o governador do estado, que vai ratificar a perda, então, da aposentadoria. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você que é policial militar, você que é militar estadual, não importa qual seja o estado, você que é bombeiro, você que é policial, que seja militar estadual, você concorda ou não com a perda da aposentadoria
após você ter trabalhado seus 30 a 35 anos. E eu também convido para você, entusiasta do canal, você que é policial civil, policial federal, GCM, opinar. Você acha justo o policial perder a sua aposentadoria por um crime que venha a praticar depois da atividade policial, depois de estar aposentado? Coloca na descrição se é justo ou não. Legal é, porque está na legislação. Agora a gente vai entrar num critério que trata da moralidade, da ética, quando a gente fala de sociologia, filosofia. Você acha que isso é justo? Coloca nos comentários. Sim, acho justo, e por quê? Não, não é justo, e porque eu tenho certeza que muita gente vai ler e vai interagir com o seu comentário. Bem, gente, eu espero que eu tenha passado um pouquinho mais de informação para você, um pouquinho mais de conhecimento, alguns elementos jurídicos que são importantes. Por isso que eu falo, né? Ter um advogado é sempre legal para poder estar acompanhando a sua vida como policial, esteja na ativa, esteja na aposentadoria. Então, não deixe de ter um advogado, pelo menos para fazer as suas consultas. E falando desse vídeo, espero que você tenha gostado mesmo dessa informação. E se você gostou, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber outras notificações, pois esse é meu trabalho aqui no YouTube. Ao lado vou deixar 2 vídeos, um deles deve fazer sentido para você. Clica, isso nos ajuda a ter mais relevância aqui no YouTube. Obrigado, até o próximo vídeo e valeu!